A segunda parte do estudo, então, no livro Céu e Inferno, nós vimos as comparações da visão da igreja, das religiões, sobre anjos e os anjos pela visão espírita. Agora nós veremos sobre os demônios. Para nós o que interessa, na verdade, é a explicação da visão espírita, né? Porque os demônios, nas versões das religiões, essas aí a gente já sabe, a maioria das pessoas já sabe. Mas mesmo assim nós vamos ver isso aí para não pular. A gente vai debater sobre esses ensinamentos, né? Então, a origem da crença nos demônios. Capítulo 9. Os demônios, em todas as épocas, desempenharam um grande papel em todas as teogonias, se bem que consideravelmente decaído na opinião geral. A importância que se lhe atribui, ainda em nossos dias, dá a essa questão uma certa gravidade, porque ela toca mesmo no fundo das crenças religiosas. Por isso, é útil examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva entre os homens. Assim, é encontrada sob diferentes formas, em todas as idades do mundo. Mas, se no grau de adiantamento intelectual a que chegamos hoje, discutem ainda sobre a natureza e os atributos desse poder, quanto deveriam ser imperfeitas as suas noções a esse respeito na infância da humanidade. Aqui quando eles falam na infância da humanidade, né, é lá nos períodos primitivos do nosso planeta, né? Se ainda hoje, com toda a modernidade, com todas as descobertas da ciência, as pessoas ainda, tem pessoas que cultuam o mal, os demônios, e fazem pactos e um monte de coisa em busca de poder, né, com tudo que há de aprendizado e com tudo que evoluiu a tecnologia e a ciência. Vocês imaginem lá nas eras antigas, né? Então isso aí já vem lá dos primórdios, essa busca pelo poder, essa busca pelas coisas que não se tinham ainda uma explicação, né? Não é de hoje. Número 2. Como prova de sua inocência, o quadro dos homens primitivos, extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é sem dúvida muito poético, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa, é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como o corpo humano. Mas, para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Então nós temos a nossa alma, né? Ela tem fases, nosso espírito, ele tem fases a qual dá para se tirar como um exemplo, né? As fases da vida, né? A fase de criança, a fase de adolescência, a fase madura, adulta, a fase da sabedoria. E nós estagiamos nessas fases, né? Então nosso espírito é criado quando ele assume a condição de ser humano.
a partir daí mesmo, ele vindo entre os selvagens, entre os espíritos ainda mais primitivos, ele já começa o seu aprendizado. Ali ele ainda está buscando mais a satisfação dos seus desejos primitivos, como alimentação, sexo, aquilo que ele pode usufruir mais no seu dia a dia, assim como um animal, né? Mas a partir do momento que ele vai evoluindo, vai crescendo, ele vai tendo outras necessidades, que são as necessidades morais e espirituais também, né? Então ele já não busca só a satisfação das coisas materiais, ele busca algo mais, ele busca mais aprendizado. Aí, a partir daí, ele está começando a sua caminhada evolutiva e moral. É aí que ele começa a se dar conta de que algo a mais está faltando, né? Aí que vem aquele vazio existencial, muitas vezes, né? Que o homem tem tudo, mas encontra aquele vazio e aquela falta de alguma coisa que nem ele sabe explicar. É um objetivo de vida que está faltando e ele não consegue se encontrar no seu caminho. E começa a sua busca espiritual, né? Então, dentro disso, há uma evolução, né? A fase de criança, a fase de adolescência, a fase de adulto, do espírito, né? E então, nessa comparação, cada um se perguntar em que fase cada um de nós se encontra, né? Ainda estamos na fase de criança, na fase de adolescência, na fase adulta, né? Em que sentido estamos vivendo o nosso aprendizado, né? Por quantas existências não deve ela passar? Sem nos remontarmos aos tempos primeiros, olhemos em torno a gente do campo e percustremos os sentimentos de admiração que nela desperta, o esplendor do sol nascente, do firmamento, a estrela, a abóbada, o trinado dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados. Para essa gente, o sol nasce por hábito, e uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que as cresce, está realizado tudo o que ela almeja. Olha o céu para saber se bom ou mau tempo sobrevirá. Que cantem ou não aves, tanto se lhe dá, desde que não desbastem da seara os grãos. Prefere as melodias do rouxinol, o carquejar da galinhada, o grunhido dos porcos, o que deseja dos regatos, cristalinos ou lodosos. É que nos sequem nem inundem dos prados, que produzam boa erva ou com sem flores. Eis aí tudo o que essa gente almeja. Ou, o que é mais, tudo o que é da natureza aprende. Conquanto muito Então, se nós analisarmos esse parágrafo, né, eles dão um exemplo do sentido evolutivo de cada um. Quem consegue ver com mais clareza, se pegarmos, por exemplo, um agricultor, pessoa que mora no interior, em vasta natureza, né, cheio de coisas bonitas, de pássaros, de campos, o sol radiante, tudo isso, mas ele está preocupado com o quê? Se vai chover ou não vai chover, se, por causa da semente, está preocupada, existe uma imensidade de aves bonitas da natureza, mas ele está preocupado se vão comer ou não a semente que ele está produzindo, né? Então ele não está prestando atenção em tudo o que tem ao seu redor. Ele não está usufruindo da beleza da natureza que está ao redor. Ele está preocupado com o seu dia a dia, né? Ele está preocupado se vai chover ou não. Não interessa se está fazendo um dia lindo ou não. Se falta chuva é porque falta chuva. Se
se tem muito sol é porque vai faltar a chuva, né? Então ele esquece de apreciar o conjunto, porque ele está preocupado com as coisas materiais somente. Se ele já estivesse num grau evolutivo melhor e maior, ele ia ver toda a sintonia da perfeição, né? No dia bonito, seja ele com chuva ou sem chuva, né? Na beleza de cada estação, nos pássaros, na natureza, no campo e tudo, né? Ele não estaria só preocupado com a sua manutenção do seu dia a dia, das suas coisas materiais, né? Ele estaria prestando atenção no conjunto. E é assim que nós devemos fazer também, né? Nós devemos saciar as nossas necessidades do corpo físico, mas não nos entregarmos a elas de uma forma a nos vermos viciados, né? Numa compulsão de tudo, beber em excesso, comer em excesso, tudo em excesso, né? Tem que ser equilibradamente e observar tudo o resto e não se concentrar só naquilo. Na vivência do nosso dia a dia, nós devemos olhar as coisas do ângulo espiritual, como nós aprendemos anteriormente, e não enxergar as coisas do ângulo físico. Então nós devemos enxergar tudo com equilíbrio, né? Nós ainda não estamos na condição de perfeição, de espíritos perfeitos, né? Nós não estamos na condição nem sequer de espíritos que vieram com uma missão. Nós estamos ainda em espíritos que estão aprendendo. Então, se nós conseguirmos viver essa encarnação dentro de um equilíbrio que não nos dê as coisas em excesso fisicamente, as necessidades de viver só pela saciedade física, que nós consigamos viver uma vida em equilíbrio e, ao mesmo tempo, aprender o lado espiritual das coisas, nós já estaremos no caminho da nossa busca evolutiva, né? Porque tem muitas pessoas que ainda vivem só isso, só o físico, né? Vieram só para saciar suas necessidades físicas, assim como vivem também os animais, né? Que ainda não têm um raciocínio, então eles vivem para saciar as suas necessidades físicas. E nós já devemos estar ultrapassando essa necessidade, né? Então, se nós conseguirmos levar elas em equilíbrio, nós já estamos em evolução, né? Porque tem muitas pessoas que ainda não conseguem. Conquanto muito distanciada já dos primitivos homens. Até teria que ler 3. Se nos reportarmos a estes últimos, vemo-los mais exclusivamente ainda preocupados com a satisfação das necessidades materiais, o que serve para provê-los e o que pode prejudicá-los resume para eles o bem e o mal neste mundo. Eles creem em uma potência extra-humana, mas como aquilo que lhes traz um prejuízo material é o que mais lhes toca, atribuem-no a essa potência, da qual fazem, de resto, uma ideia muito vaga. Não podendo ainda nada conceber fora do mundo visível e tangível, imaginam que essa potência resida nos seres e nas coisas que lhes são nocivas. Os animais malfazejos delas são, pois, para eles, os representantes naturais e diretos. Pela mesma razão, viram a personificação do bem nas coisas úteis. Daí o culto prestado a certos animais, a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem geralmente é mais sensível ao mal do que ao bem. O bem lhe parece natural, ao passo que o mal lhe afeta mais. Por isso é que em todos os cultos primitivos, as cerimônias em honra das potências malfazejas são as mais numerosas. O medo leva o melhor sobre o reconhecimento. Durante muito tempo, o homem compreendeu apenas o bem e o mal. O bem e o mal físico. O sentimento do bem moral e do mal moral marcam progresso na inteligência humana. Só então o homem entrevê a espiritualidade
e compreende que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Isso foi a obra de certas inteligências de elite que, não obstante, não puderam transpor certos limites. Então nós temos com isso o porquê de certos povos primitivos e bárbaros que tinham os cultos pagãos, chamados pagãos. Eles cultuavam fazer oferendas até de sacrifícios humanos, né? Hoje em dia ainda tem gente que faz, em nome de suas religiões, sacrifícios de animais. E humanos também. E determinados... Eu não conheço ninguém. Mas claro, aquelas crianças que são assassinadas, sacrificadas em rituais, e não abertamente, né, mas por um grupo seleto. Assim, né? Sim. E então, esses povos, então, ainda tão primitivos, eles faziam isso em homenagem a um Deus, entre aspas, né? A um Deus para uma colheita melhor, para usufruir de tal coisas materiais na sua vida atual, né? Então, cultuando coisas, rituais negativos, né? de sacrifícios, em homenagem a um Deus que eles dessem a usufruir mais das coisas materiais, né? Que eles pudessem ter a seu dispor. Então, desde aquelas épocas se cultua isso, né? Então, como nós dissemos, se lá naquelas épocas remotas já se faziam e hoje ainda se faz, imagine então como era primitivamente, né? Se nós hoje já evoluímos, como era então naquelas épocas primitivas, né? Por isso que a gente diz que houve evolução. Mesmo ainda havendo essas pessoas que ainda estão cultuando isso, tem essa necessidade ainda, né? Mas a maioria das pessoas já não está mais nessa fase, né? Existe ainda uma minoria, e antigamente era o contrário, era a maioria, né? Uma pequena parcela não comungava desse pensamento. E é por isso que essa transição, quando chegar um planeta de regeneração, a maioria vai ser de pessoas boas e uma minoria ainda não. E hoje nós estamos ainda ao contrário, né? A grande maioria ainda está mais atrasada e uma minoria já melhorando. Mas quando isso se der, a transposição das pessoas boas em maior número do que as pessoas más, aí já entraremos então no plano de regeneração. Assim como hoje nós estamos no plano de provas e expiações, e antigamente no plano primitivo a maioria eram pessoas atrasadas. Hoje já são a minoria, mas ainda existem. Número 4. Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, aliás, lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de, se raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. Como compreenderia, então, que o mal não passa de um estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo, vêm para além do seu presente, no passado como no futuro. Também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente
e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexiste e sobrevive ao corpo, na dependência de uma série de existências purificadoras até atingir a perfeição. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências. É necessário aprender o conjunto do qual é só do qual e só do qual resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. O duplo princípio do bem e do mal, durante longos séculos e sob diferentes nomes, foi a base de todas as crenças religiosas. Foi personificado sob o nome de Oromazi e Arimani entre os persas, de Jeová e de Satã entre os hebreus. Mas, como todo soberano deve ter ministros, todas as religiões admiram as potências secundárias, os gênios bons ou maus. Os pagões os identificam sob uma multidão inumerável de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, os quais deram o nome genérico de deuses. Os cristãos e os muçulmanos receberam dos hebreus os anjos e os demônios. Então já vem desde aquelas épocas, né, a cultuação dos gênios, né, ou entidades, que cada uma teria uma função específica. Então essa divisão então entre o bem e o mal já vem desde aquelas épocas, né? Que cultuando então uma entidade que não seria para coisas boas, logicamente não seria uma entidade boa. Então teria que haver uma entidade má. Então o que o Espiritismo ensina é que o mal é um atraso, né? A entidade que é má é um espírito ainda atrasado na sua melhoria moral, né? Então o que eles cultuavam era que eram entidades com poderes também, assim como Deus tem o seu poder, essas entidades também teriam o poder do bem e o poder do mal. Então foi distinguido duas forças, né? Uma força do bem e uma força do mal, já desde aquela época, que vem, então, em todos os povos, muda o nome, a nomenclatura que se dá para esses seres, mas a forma de vê-los é sempre essa, né? É uma distinta para o bem e uma para o mal, essa divisão. Então, que vem desde essas épocas. Número 6. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios. Compete-nos examiná-las aqui tão somente do ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral, os usos e a moral. Tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que se forma de Deus desde o fetichismo até o cristianismo. Se a ausência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemos-la como A essência. verdade. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para nossas inteligências, compreendemos-la, no entanto, melhor que nunca, à mercê dos ensinamentos do Cristo. O cristianismo, raciocinalmente, ensina-nos que Deus é o único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso
que Algures dissemos, primeira parte, capítulo 6, doutrina das penas eternas. Abre aspas. Se tirasse a menor parcela de um só dos atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Fecha aspas. Esses atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões, estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre um atentado às divindades perfeições. Vejamos se assim é de fato na doutrina vulgar dos demônios. Então, a partir do momento em que você diz que acredita em Deus, você não pode jamais pôr em xeque ou em dúvida as coisas que acontecem, né? Então, se você... eu acredito em Deus. E daí tem coisas que acontecem em nosso plano e você não encontra uma explicação para isso. Então aí está o momento de você buscar uma explicação, porque senão você não vai justificar a justiça divina, né? E se você não conseguir justificar a perfeição de Deus ou a perfeição da sua justiça, da sua bondade, você está entrando em contradição, né? Porque se você acredita em Deus, que Deus é bom e justo, então você vai ter que entrar em uma explicação para justificar as coisas más que acontecem segundo os ângulos que a gente observa na nossa vida diária. E para então você observar esses ângulos do ponto de vista da perfeição de Deus, é somente através da espiritualidade, do ponto de vista espiritual. Então você tem que parar de enxergar e olhar as coisas do ponto de vista material, senão você nunca vai encontrar uma explicação para Deus. Então é aí que entra as pessoas que não querem estudar, que não querem entender, elas viram pessoas sem fé. Por quê? Justamente por isso, porque elas encontram tanta contradição entre o bem e o mal, que elas não conseguem explicar as coisas más que acontecem pelo ângulo de vista terreno, e elas acabam dizendo, mas onde está Deus nesse momento? Né? Então, a partir do momento que a gente aprende então as coisas, como que elas acontecem e por que acontecem, então nós temos que começar a ver as coisas desse ângulo. Senão nós vamos continuar não entendendo, né? Porque nós estamos aprendendo a coisa espiritual, mas nós estamos continuando a enxergar as coisas do ângulo material. Daí não vai dar certo igual, né? Nós temos que começar a praticar as coisas, a visão do plano espiritual. Alguma pergunta?